Se você está procurando um hatch compacto com design diferenciado, interior confortável e uma lista de equipamentos que surpreende para a categoria, o Citroën C3 Tendance 2014-2015 pode ser uma opção interessante. Esse modelo se destaca pelo visual moderno, com para-brisa panorâmico, linhas arredondadas e um toque europeu que agrada quem busca fugir do óbvio. Além disso, é um carro que aposta no conforto e na boa dirigibilidade para conquistar o motorista. Hoje, vamos analisar se ele realmente vale a pena, passando por desempenho, consumo, manutenção, pontos fortes e fracos, para ajudar você a decidir se o C3 Tendance é o seu próximo carro. Design diferenciado e elegante. Se tem algo que o C3 entrega é personalidade. O design arredondado, com faróis alongados e grade dianteira marcante, foge totalmente do padrão dos hates mais comuns no mercado. O para-brisa Zenith, que se estende muito acima do normal, cria uma sensação única de amplitude e luminosidade na cabine, algo difícil de encontrar nessa faixa de preço. Conforto ao dirigir. A suspensão do C3 foi pensada para absorver bem as irregularidades do asfalto, e a direção elétrica contribui para uma condução mais suave e leve, especialmente na cidade. O banco do motorista tem boa ergonomia e oferece posição de dirigir agradável, o que ajuda bastante em viagens longas ou no uso diário. Lista de equipamentos interessante. Mesmo sendo um carro de 2014-2015, a versão Tendance conta com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricos, computador de bordo, volante multifuncional e som com conexão USB Bluetooth. Não é o carro mais tecnológico do mundo, mas entrega um pacote bem equilibrado para o que custa. Motor 1.5 de desempenho honesto. O motor 1.5 Flex de 93 cavalos, etanol, e 89 cavalos, gasolina, não é esportivo, mas entrega desempenho adequado para uso urbano e viagens ocasionais. O câmbio manual de 5 marchas tem engates macios, e o conjunto responde bem, especialmente se não estiver carregado com muito peso. Consumo razoável para a categoria. Para quem busca economia, o C3 pode surpreender. Em média, faz cerca de 8,5 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada com etanol. Já na gasolina, pode chegar a 12 km por litro na cidade e até 16 km por litro na estrada, dependendo do pé do motorista. Preço de compra acessível. No mercado de usados, o C3 Tendance costuma ter valor abaixo de rivais como o Chevrolet Onix e o Hyundai HB20 do mesmo ano, oferecendo um custo-benefício interessante para quem busca gastar menos na compra sem abrir mão de estilo e conforto. Carro ideal para quem quer fugir do óbvio. Se você é do tipo que não gosta de ter o mesmo carro que todo mundo na rua, o C3 pode ser uma escolha certeira. Ele é um carro menos visado e chama atenção pelo design, transmitindo uma imagem mais moderna e exclusiva. Apesar de ter seus pontos fortes, o Citroën C3 2014-2015 também apresenta alguns detalhes que podem fazer alguns motoristas pensarem duas vezes antes de fechar negócio. O primeiro deles é a questão da desvalorização. Os modelos da Citroën tendem a perder valor mais rápido que concorrentes diretos como HB20, Onix e Fiesta, o que pode impactar na revenda. Outro ponto é a disponibilidade de peças. Embora não seja um carro raro, algumas peças específicas, principalmente as de acabamento interno e componentes eletrônicos, podem ter preços mais altos e, em algumas regiões, prazo maior para reposição. O motor 90M, apesar de econômico, não entrega um desempenho empolgante, e para quem gosta de mais força em ultrapassagens ou em viagens carregado, pode sentir falta de potência. Além disso, por ter uma suspensão mais voltada para o conforto, ele não lida tão bem com pisos muito irregulares quanto alguns concorrentes, transmitindo mais a sensação de impacto para dentro da cabine. O Citroën C3 2014-2015 Tendance 90M é um carro que conversa muito bem com quem busca um veículo compacto, confortável e com design diferenciado para o uso urbano. Ele é ideal para motoristas que priorizam economia de combustível, dirigibilidade leve e um interior mais refinado do que a média da categoria. Atende muito bem solteiros, casais sem filhos ou até famílias pequenas que usam o carro principalmente na cidade. Também é uma boa opção para quem valoriza um veículo com recursos tecnológicos mais completos para a época, como direção elétrica e central multimídia, mas não precisa de um desempenho esportivo. Além disso, é um carro que se encaixa bem para pessoas que querem um modelo com bom custo-benefício na compra, já que o preço de mercado costuma ser mais baixo em relação a rivais equivalentes, justamente por conta da menor procura. Quando o assunto é consumo de combustível, o Citroën C3 2014-2015 Tendance 90M consegue entregar números bem interessantes para quem quer economizar no dia a dia, principalmente se o uso for predominantemente urbano.
Equipado com motor 1.5 Flex, ele oferece um bom equilíbrio entre desempenho e eficiência, permitindo rodar longas distâncias sem pesar tanto no bolso. Na gasolina, dentro da cidade, é possível alcançar médias próximas de 11 a 12 km por litro, enquanto na estrada esse número pode chegar na faixa dos 14 km por litro, dependendo do estilo de condução e da manutenção do veículo. Já no etanol, que é uma opção para quem prefere abastecer com combustível renovável, a média urbana costuma ficar em torno de 7,5 a 8 km por litro, podendo chegar a aproximadamente 10 km por litro na estrada. É importante lembrar que esses números podem variar bastante conforme o peso transportado, as condições do tráfego, a calibragem dos pneus e até a forma como o motorista acelera e freia. Em trajetos urbanos muito congestionados, por exemplo, o consumo tende a subir. Por outro lado, em estradas bem pavimentadas e com velocidade constante, o C3 consegue mostrar toda a sua eficiência. No geral, para um hatch compacto com bom conforto interno e acabamento acima da média, o consumo do C3 é competitivo e se mantém dentro da faixa considerada econômica para a categoria, tornando um aliado interessante para quem busca um carro bonito, confortável e ainda assim econômico. Quando falamos do custo de manutenção do Citroën C3 2014-2015 Tendance 90M, é importante ter em mente que estamos lidando com um carro francês, e isso costuma gerar duas impressões distintas. Para alguns, manutenção cara e peças difíceis. Para outros, custo razoável se o veículo for bem cuidado e revisado no tempo certo. A verdade está um pouco no meio termo. Em termos de revisões básicas, como troca de óleo, filtros e velas, o custo não é muito diferente de outros hatches compactos da mesma faixa de preço. Essas manutenções preventivas podem ser feitas tanto em concessionárias quanto em oficinas independentes, e não costumam pesar demais no bolso. Uma troca de óleo, por exemplo, com produto de boa qualidade e filtro novo, gira em valores próximos aos de marcas mais populares. O ponto onde o custo pode subir é quando falamos de peças específicas da Citroën, principalmente itens de acabamento ou componentes eletrônicos. Como o C3 é um carro com design diferenciado e algumas soluções exclusivas, certos reparos exigem peças originais ou importadas, o que encarece e, em alguns casos, aumenta o tempo de espera para reposição. Isso é algo que se percebe mais em cidades menores, onde a disponibilidade imediata de peças é menor. Outro detalhe a considerar é a suspensão. Embora o C3 ofereça um rodar muito confortável, típico de carros franceses, ela é relativamente sensível a buracos e irregularidades, o que pode gerar gastos extras se o carro for usado com frequência em vias mal conservadas. No geral, o custo de manutenção do Citroën C3 não é proibitivo, mas exige que o dono seja disciplinado com revisões preventivas e cuidadoso no uso diário. Quem segue essa regra dificilmente terá surpresas desagradáveis. Mas quem negligencia a manutenção pode acabar com reparos mais caros do que em modelos concorrentes. Quando falamos sobre a disponibilidade de peças para o Citroën C3 2014-2015 Tendance 90M, a situação é um misto de tranquilidade e atenção. Peças de manutenção básica, como filtros, velas, óleo, pastilhas de freio e amortecedores, são relativamente fáceis de encontrar. Muitos fabricantes nacionais e importados produzem componentes compatíveis, e é possível encontrar versões originais e paralelas em autopeças, marketplaces e até mesmo em redes de oficinas multimarcas. Para esse tipo de item, a reposição é rápida e não costuma gerar dor de cabeça. A atenção maior precisa ser com peças específicas e exclusivas do modelo, como componentes de acabamento interno, lanternas, faróis, retrovisores com repetidor integrado e alguns sensores eletrônicos. Esses itens, muitas vezes, precisam ser encomendados em concessionárias ou importadores, e aí o prazo de entrega pode variar de alguns dias até semanas, dependendo da região. Vale mencionar que, por ser um modelo que já saiu de linha, algumas peças de estoque original podem não estar mais tão abundantes quanto no período de fabricação. Por isso, quem possui um C3 deve ter atenção especial com a conservação de peças mais caras e difíceis de achar. No geral, para manutenção preventiva e reparos comuns, a disponibilidade é boa. O problema aparece apenas em casos de colisão ou necessidade de substituição de componentes muito específicos, e é aí que o dono precisa de paciência e um bom fornecedor de confiança. O Citroën C3 2014-2015 Tendance 90M tem uma popularidade moderada no mercado brasileiro. Ele nunca chegou a ser um líder de vendas no segmento de hatches compactos, mas conquistou um público fiel que valoriza seu design diferenciado, acabamento interno acima da média para a categoria e a sensação de conforto que ele oferece. Durante seu período de venda, o C3 atraiu principalmente pessoas que buscavam fugir do óbvio,
optando por um carro com personalidade própria e mais itens de conforto do que muitos concorrentes diretos. Porém, justamente por ser um modelo de nicho, ele não circula em grandes quantidades como um Chevrolet Onix, um Fiat Palio ou um Volkswagen Gol. Isso influencia diretamente o mercado de usados. O carro tem procura razoável, mas não é daqueles que vende no mesmo dia. É preciso esperar o comprador certo, aquele que já conhece ou tem curiosidade pelo modelo. Por outro lado, essa menor procura também pode ser vantajosa para quem está comprando, já que os preços tendem a ser mais acessíveis em comparação com modelos mais populares e equivalentes. Em fóruns e grupos de proprietários, o C3 costuma ser elogiado pelo conforto, visual e pelo teto Zenith, quando presente. Entretanto, alguns relatos de manutenção mais cara e prazos de peças mais longos afastam compradores menos pacientes. Resumindo, o C3 2014-2015 Tendance não é um carro de massa, mas tem um público fiel e um charme que garante sua relevância no mercado de usados. A fama do Citroën C3 2014-2015 Tendance 90M no mercado é um misto de elogios e ressalvas. Ele é reconhecido como um hatch compacto com estilo próprio, acabamento interno mais caprichado do que muitos rivais e bom nível de conforto para a categoria. O visual arredondado, a assinatura de luzes e, principalmente, a versão com teto Zenith ajudaram a criar uma imagem mais sofisticada e exclusiva para o modelo. Por outro lado, a marca Citroën ainda carrega no Brasil a fama de ter manutenção mais cara e peças menos acessíveis do que marcas como Fiat, Volkswagen ou Chevrolet. Isso acaba afastando alguns compradores que priorizam facilidade de reposição e baixo custo de oficina. Entre entusiastas e donos satisfeitos, o C3 é visto como um carro subestimado. Entrega muito mais conforto, silêncio a bordo e recursos do que concorrentes diretos, mas nunca recebeu o devido reconhecimento em vendas. Já entre os mais cautelosos, há a percepção de que é um carro bom, mas que precisa de cuidado extra para evitar surpresas com manutenção. Essa dualidade de reputação faz com que, no mercado de usados, o C3 seja um carro que desperta interesse quando bem conservado e com histórico de manutenção em dia, mas que pode ser ignorado por quem busca apenas o básico e popular. O Citroën C3 2014-2015 Tendance 90M é um carro que se encaixa melhor para jovens solteiros, casais sem filhos ou pequenas famílias que buscam hatch compacto com estilo diferenciado e conforto acima da média. Por ser um modelo compacto, ele não oferece um espaço interno tão amplo para quem tem crianças pequenas e precisa de muito volume no porta-malas, mas ainda assim é suficiente para o uso diário, trabalho, passeios e pequenas viagens. Seu design e acabamento atraem quem valoriza personalidade e exclusividade, o que costuma agradar bastante o público jovem adulto e quem quer fugir do comum. Já para famílias maiores, que precisam de espaço para cadeirinhas, bagagens volumosas e mais conforto para os passageiros traseiros, pode ser interessante olhar para modelos maiores ou SUVs compactos. No geral, o C3 Tendance é uma ótima opção para quem quer um carro urbano, estiloso, confortável e prático, perfeito para a rotina moderna de quem não depende tanto de espaço, mas quer um veículo que ofereça mais do que o básico. O Citroën C3 2014-2015 Tendance 90M tem uma pegada claramente voltada para o dia a dia, conforto e praticidade, e não para esportividade. Seu motor 1.5 entrega desempenho suficiente para a cidade e para viagens leves, mas não foi projetado para acelerar forte ou oferecer uma condução esportiva. A suspensão prioriza o conforto, absorvendo bem os buracos e irregularidades, o que torna o carro ideal para quem roda muito em áreas urbanas e valoriza uma viagem tranquila. Se você busca um carro para curtir arrancadas, acelerar em curvas ou ter uma experiência mais esportiva, o C3 não é o modelo indicado. Mas se a sua necessidade é um veículo confiável, econômico, confortável e com design que chama atenção, ele cumpre muito bem esse papel. No fim das contas, o Citroën C3 2014-2015 Tendance 90M é uma opção para quem quer fugir do comum, valoriza conforto e estilo, e não abre mão de uma boa relação custo-benefício no segmento dos hatches compactos.